E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você. Hoje falando sobre câncer de próstata, né? Estamos no Novembro Azul, chamado Novembro Azul por causa da saúde do homem, é o tema que nós estamos abordando. E por isso que está aqui conosco uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Maurício Moreira, médico urologista da Clínica Uro-Homens em Campinas e também mestre em Uro-Oncologia pela Unicamp. Aceitou nosso convite, está aqui falando sobre a saúde do homem em geral, com destaque aí o câncer de próstata. Doutor, perguntas estão chegando aqui, por exemplo, a nossa amiga Alice, que eu mando um beijo, Alice, obrigado Alice Barbosa, está parabenizando pelo programa. Gostaria de saber se carne vermelha agrava problemas de próstata e que tipo de alimentos podem fazer mal a quem sofre com esses problemas. Muito obrigado, Alice. Alice Barbosa fez a pergunta e vai receber a resposta aí. Olá, Alice. Os alimentos, o que a gente recomenda para a saúde prostática é manter uma boa alimentação. Então, ter uma alimentação saudável, praticar uma atividade física, uma boa qualidade de vida. Existem alguns alimentos que existem mostrando alguns estudos que podem favorecer o não aparecimento do câncer de próstata. Então, ele pode combater o câncer de próstata. Um desses alimentos, por exemplo, é o tomate, que é rico em licopeno. Alguns estudos mostrando que o licopeno ele pode servir como uma prevenção do câncer de próstata. Mas a orientação que é dada é manter uma boa alimentação. Okay. O prato com o maior número de verduras possíveis, diminuir o número de carne, que isso faz bem tanto para a próstata também como o coração, realização de uma atividade física frequente, okay. Evitar sedentarismo, principalmente evitar tabagismo, que está relacionado ao câncer, vários aparecimentos de vários cânceres, okay. Tanto de pulmão, bexiga principalmente. Doutor, assim, a gente viu no seu desenho assim, que é normal esse crescimento da próstata, é benigno, isso é natural, enfim, mas assim, prostatite é diferente de câncer de próstata, né, doutor? Sem dúvida. E muitas pessoas reclamam assim que essa incontinência urinária. Por que acontece também essa incontinência urinária, doutor? A prostatite são outras patologias. O mais comum da próstata realmente é a hiperplasia prostática e o câncer. A próstata ela pode inflamar por bactérias, geralmente por um quadro bacteriano, e essa inflamação, voltando aqui para o desenho, também pode acontecer exatamente isso. Aumentar, a próstata fica inchada, e esse inchaço dificulta a passagem da urina. Okay. Então, prostatite é uma outra patologia prostática que também a gente observa com frequência e que gera obstrução, uma certa dificuldade. É muito parecido com as infecções urinárias da mulher. O homem tem uma ardência para urinar, vai toda hora no banheiro e apresenta uma certa dificuldade para urinar. Okay. Mas o tratamento é antibiótico, não é nada de muito complicado. Agora, doutor, assim, quando os médicos oncologistas, urologistas, pedem um exame lá com destaque ao PSA, né? O que é esse exame do PSA e o que ele indica? O PSA ela é uma proteína presente na próstata e que não é para cair na corrente sanguínea. Quando acontece alguma alteração na próstata, ou câncer, ou até mesmo uma prostatite que acabamos de relatar, essa proteína acaba caindo na corrente sanguínea. E aí é diagnosticado a elevação do PSA consequente a alguma alteração. A prostatite, ela pode elevar o PSA? Sim, pode. Então, cabe ao urologista definir as elevações. Okay. A hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno da próstata, também pode causar elevação do PSA. Então, por isso que só um exame de sangue, ele não é adequado. Geralmente Okay. a gente orienta tanto o PSA, que é o exame de sangue, quanto o exame de toque. Okay. Quando esse PSA está alterado, cabe ao urologista definir se se essa elevação é relevante e mais sugestivo de câncer, ou de hiperplasia, ou até mesmo uma prostatite. Quer dizer, então, que esses fragmentos, digamos assim, do PSA, do fragmento da próstata, cai na corrente sanguínea como um sinal, é um aviso, né? Ou seja, está dando um aviso, opa, olhe para a minha próstata que eu estou pedindo ajuda. Né? O PSA, ele é importantíssimo para o diagnóstico de câncer de próstata. A questão é que o toque,
ele traz informações justamente pelo tamanho, do volume da próstata. No momento do toque, quando o urologista faz o toque, ele já define mais ou menos o tamanho da próstata. E ele já espera um PSA para aquele paciente. O PSA tem uma característica, por exemplo, que às vezes aquele paciente que mantém um PSA alto, mas de longa data, e vem mantendo alto, ele às vezes não é tão grave quanto um paciente que tem um PSA baixo e de repente sobe. Então, um PSA de 5, mas às vezes num paciente que tem em torno de 4 ou 5 já há 10 anos, ele pode representar, pode não ser tão grave quando um paciente que tem um PSA de meio subiu para 2. Então, às vezes, um PSA de 2, ele é mais sugestivo de câncer do que um PSA de 5. E é importante aquilo que o doutor disse, né? Não basta só o PSA, o exame de sangue. Não basta para dizer, eu fui no médico, fiz o exame de sangue, meu PSA deu normal, Zé Fini, e não vou fazer mais nada que eu estou bem. Cuidado, isso não basta, né? Doutor, por que o exame de toque é importante? Por quê, né? Porque antes de começar o programa, eu tenho que falar isso, né? Nós estamos aqui, a nossa equipe é maravilhosa, as câmeras, enfim, mas são todos jovens. E quando se fala do exame de toque, doutor, assim, começa aquela risadinha entre eles. E é comum essa risada, não só entre eles, mas é comum essa gozação, essa risada. Mas, doutor, assim, por que existe tanto tabu ainda, tanto preconceito para fazer o exame, doutor? O exame de toque, primeiro, ele é importante justamente porque ele traz informações da próstata. Uma próstata que tem dor ao toque pode ser mais sugestivo de prostatite, uma próstata que apresenta nódulo, que pode ser mais sugestivo de câncer. Então, o toque realmente é importante. O que acontece é que alguns homens, eles têm uma característica de brincar um com o outro. Então, isso daí existem diversas brincadeiras que um faz com o outro, mas cabe cada um definir que brincadeira é uma coisa e saúde é outra. Às vezes no consultório, até de rotina, a gente acaba entrando junto com a brincadeira e brincar. É muito melhor a gente acabar brincando, descontraindo um ambiente que realmente não é um exame confortável, realmente é um exame chato. E separar a hora séria. É um exame, mas não tem efeito colateral, Frei. Não é um exame que vai machucar a próstata, não vai machucar a pessoa. É um exame totalmente indolente, ele não tem efeito colateral nenhum. Quantos segundos, doutor? Em torno de 5 segundos. Uma vez por ano. 5 segundos. Pode salvar uma vida, tem, né? sem dúvida nenhuma. Então, esse tipo de brincadeira acaba afastando alguns homens. Mas tem que entrar na brincadeira. E o importante é a conscientização, que a prevenção é importante. E que não basta só o PSA, né? Um PSA, ou seja, a gente sabe que existem muitas teorias, a gente lê na internet, enfim, depois dos 50, depois dos 45, mas, ou seja, depois dos 40, doutor, é melhor já se prevenir? O indivíduo que ele tem um familiar positivo para câncer de próstata... Ou seja, histórico na família. Exatamente. Ele tem um familiar. Ele tem 2,5 vezes maior risco do que um paciente que não tem. Um paciente que tem 2 familiares positivos, ele tem 11 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata que um não tem. Então, com 40 anos, a orientação é que principalmente os pacientes que têm histórico na família, o pai, o avô, ou até mesmo o irmão, que tiveram câncer de próstata, que inicia a rotina. Os indivíduos que não têm história na família, pode começar aos 45 anos. Então, quando fala assim, histórico na família, é pai, é irmão próximo, é tio, avô e entendeu? Que família, como definimos essa questão da longevidade na família? O tio já considera da família. Então, avô, irmã, no caso, os avós, o pai e os irmãos do pai. E os irmãos da própria pessoa. Às vezes tem alguns irmãos mais velhos que apresentaram câncer de próstata. Então, esse tipo... desde avô a tio e a pai deve ser considerado. Com isso a gente respondeu a pergunta da Anelita Santos de Souza de Louveira, São Paulo. Obrigado, Anelita. Que ela pergunta qual idade que o homem fazia. Então, se não tem histórico, a partir dos 45, enfim. Mas se tem histórico, 40 anos já é uma boa idade, viu?
O Jacinto Lopes, filho de João Pessoa, na Paraíba, acompanhando o programa. Obrigado, seu Jacinto. Ele está mandando um forte abraço aqui para nós, né? Ele e a sua esposa Fátima, um beijo para vocês também, Deus abençoe. Ele também queria saber por que os homens têm tanto medo ou vergonha em procurar um médico para fazer o exame de próstata. Foi muito bem respondido aí. Gente, o diretor, temos povo pergunta? Temos povo pergunta, né? Então vamos aí, então vamos lá. O povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta nesse programa. Eu encontrei o Ademir, que é decorador. Ele quer tirar uma dúvida sobre o câncer de próstata. Qual é a sua dúvida, Ademir? Doutor, pessoas jovens podem ter câncer de próstata? Jovem, pode ter uma quebra dessa regra, doutor? Ademir, pode, mas câncer de próstata antes dos 40 anos é muito raro. Tanto é que a recomendação é após os 40 anos. Existem alguns congressos entendendo até alongar um pouquinho, passando para 45. Mas eu costumo dizer aos meus pacientes, prevenção e canja de galinha não faz mal a ninguém. É isso. Então a recomendação é que se inicie com 40 anos de idade o screening de próstata. O doutor aqui, o José Arnaldo Correia Borges, de Campinas. Obrigado, doutor José. Deus abençoe. Muito obrigado por participar conosco. Viu? O fim da pergunta aqui chega para nós, né? Faço consulta com o urologista periodicamente. Ele sempre faz o ultrassom e não o exame de toque. Gostaria de saber por que não é feito, né? Então, é o nosso amigo José Arnaldo. Faz o ultrassom, mas não faz o exame de toque, né? É importante que você, quando você manda a pergunta, o seu e-mail, por favor, é uma questão de dados aqui para o doutor. Então, fale da sua idade, né? Fale da sua idade, é importante assim também, ter uma certa referência para ele poder dar uma resposta bem mais acertada, viu? Sabendo um pouco do seu histórico, da sua idade. Então, é o nosso amigo José Arnaldo, doutor. Assim, ele faz ultrassom, mas não é pedido o exame de toque. Por que não é feito? Seu José, o toque é importante. O ultrassom, ele traz algumas informações, como o tamanho da próstata, como a bexiga, se está esvaziando totalmente o conteúdo ou não, se está com uma parede espessa, como está o rim. Então, o ultrassom é importante também, juntamente com o screening, mas o toque, na minha opinião, é essencial. Ele traz algumas informações que, às vezes, o ultrassom não consegue nos informar. Se apresenta algum nódulo na próstata. O ultrassom, ele não tem uma especificidade para falar se a próstata apresenta algum nódulo. Não é um exame que tem efeitos colaterais, é essencial, juntamente com o PSA, e o ultrassom ele traz algumas informações que pode auxiliar no diagnóstico, mas o toque é importante sim. Doutor, aqui o nosso amigo Cláudio, que mandou um e-mail, obrigado Cláudio, ele gostaria de saber sobre sangue nas fezes. Existe alguma relação com o câncer de próstata, ou seja, a fezes apresenta sangue? Pode ser a próstata que está dando sinal, doutor? É o nosso amigo Cláudio. Cláudio, eu vou voltar aqui para o exame, para a imagem, para mostrar aqui como funciona a anatomia do homem. Veja bem, existe a bexiga, embaixo aqui da bexiga a próstata e o canal urinário. Quando o paciente apresenta alguma patologia prostática, geralmente ele vai manifestar sintomas urinários. Por quê? Olha só, o reto, isso aqui é o intestino, ele não apresenta, ele é separado aqui da próstata. É lógico que quando apresenta um câncer de alta extensão, já um câncer avançado, o câncer que está aqui na parte periférica da próstata, ele pode até invadir o reto, mas isso é raríssimo. Isso, quando chega nessa altura, o paciente já apresenta outros sintomas relacionados ao câncer, como a metástase óssea. O tumor de próstata, quando ele se expande, geralmente ele lança metástase para o osso e o indivíduo começa a apresentar dor óssea. Okay. Então, antes do sangramento, geralmente o paciente apresenta dor óssea. Olha, gente, tudo isso e muito mais você está aprendendo e ouvindo aqui no programa Vida e Saúde. Eu vou ter que chamar mais um intervalo, na sequência, muita informação para você. Vida e Saúde é seu, volta já para você. Todos os homens a partir de 50 anos devem ir aos médicos fazer exames de rotina, mas obrigatoriamente no urologista e no cardiologista, que previnem as duas principais doenças mais frequentes nessa faixa etária, que são as doenças cardiovasculares e os tumores, no caso o tumor de próstata. Para isso, os homens têm que ir ao médico a partir dos 50 anos e realizar exames anuais, todo ano. Aqueles homens que têm história na família de câncer de próstata têm que começar um pouco mais cedo.
porque existe um risco maior de acometimento por tumor de próstata.